Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia e também bom dia a quem nos acompanha em casa, de modo particular os doentes, neste dia em que nós somos chamados pela Igreja para pensar naqueles que já partiram, naqueles que ainda peregrinam, que estão-se a preparar para a glória de Deus, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, todos aqueles que nós trazemos para esta celebração e que vós colocaste sobre o altar nestas intenções. Lembramos a todos, lembramos que somos peregrinos, que somos caminhantes. Este dia faz-nos refletir sobre a nossa caminhada com Jesus Cristo. Não viemos para ficar, não somos daqui, não entendemos essas palavras, dizemos-las sem saber bem o significado, mas sabemos que é verdade. Agora, como? Não sabemos. Está nas mãos de Deus. E é neste sentido que hoje lembramos todos os nossos irmãos fiéis defuntos, aqueles que partilharam a mesma fé que nós, que nos ajudaram a ser aquilo que nós somos, como pessoas, como cidadãos, como cristãos. Tanto devemos a tantos que hoje queremos lembrar. E para melhor celebrar esta Eucaristia, tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus Pai de misericórdia, escutai benignamente as nossas orações, para que ao confessarmos a fé na ressurreição do vosso Filho, se confirme em nós a esperança da ressurreição dos vossos servos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Jacó. Jacó tomou a palavra e disse: Quem dera que as minhas palavras fossem escritas num livro, ou gravadas em bronze com estilete de ferro, ou esculpidas em pedra para sempre. Eu sei que o meu Redentor está vivo, e no último dia se levantará sobre a terra. Revestido da minha pele estarei de pé. Na minha carne verei a Deus. Eu próprio o verei, meus olhos hão de contemplar. Palavra do Senhor.
Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Como sabemos, irmãos, aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos há de ressuscitar com Jesus e nos levará convosco para junto dele. Tudo isto é por vossa causa, para que uma graça mais abundante multiplique as ações de graças de um maior número de cristãos para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Ainda que em nós o homem exterior se vai arruinando, o homem interior vai se renovando de dia para dia. Porque a ligeira aflição do momento prepara-nos para além de toda e qualquer medida um pouco eterno de glória. Não olhamos para as coisas visíveis, olhamos para as invisíveis. As coisas visíveis são passageiras, ao passo que as invisíveis são eternas. Bem sabemos que, se esta tenda, que é a nossa morada terrestre, for desfeita, recebemos nos céus uma habitação eterna, que é a obra de Deus, e não é feita pela mão dos homens. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelaste aos pequeninos os mistérios do reino. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus exclamou: Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas verdades aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi dado por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e a minha carga é leve. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, nós estamos a viver o dia dos fiéis defuntos, daqueles que já partiram, e é com saudade, é com alguma dor, que recordamos tantos irmãos que foram partindo. Nos meus primeiros anos de padre, os primeiros anos foram no seminário, mas depois fui para o serviço militar e para 2 paróquias. E começava este dia, ainda de escuro, de noite, num cemitério mesmo, junto à Albufeira
Castelo Bode, daquela grande albufeira que dá água para Lisboa. Era um braço, e o cemitério era assim num montinho, e era aí que nós, ainda de noite, e eu vi chegar tanta gente, ainda candeia, para vir à missa, com muita fé e muita devoção. Era um dia que íamos a todos os cemitérios, eu penso que ainda hoje em Portugal se vai aos cemitérios. Mas essa imagem, nos meus primeiros anos de sacerdote, da candeia, porque ficava longe do povoado, não havia luz, não havia nada, e tantas terras, tanto amor àqueles que foram partidos. Hoje as coisas mudaram. Hoje as coisas mudaram muito, porque nós mudamos. Não foi porque Deus mudasse, não foi porque os nossos irmãos que já partiram mudaram, fomos nós. Nós é que mudamos. Emigramos, encontramos novas culturas, novas maneiras de pensar. Nós também, a seguir à Eucaristia, iremos ao cemitério. E eu pedi ao António Godinho que fizesse um pequeno filme, porque mesmo há muita gente que está de fora e às vezes há pormenores que nos escapam. E é importante falar deles. Os irlandeses e ingleses, aquela parte do cemitério que são monumentos históricos que estão ali, aquelas cruzes, aquela maneira de estar, a testemunhar a sua fé. Os irlandeses, os ingleses, aqueles monumentos tão bonitos que há ali, testemunham a fé de um povo. Nós os latinos, Portugal, Espanha, um bocadinho a França, a Itália, fomos para a ideia da casa. Reparei que as nossas sepulturas em Portugal é uma casinha que a família constrói com muito amor. Mas nós somos chamados a refletir e a pensar. Aqueles monumentos enormes de pedra que estão ali, quem é que hoje se atrevia? E há ali pedra que veio de longe, veio de muito longe, cruzes enormes, que aquelas cruzes testemunham. Pronto, é só uma cruz, é a sua fé, é o anjo, etc. Nós fomos noutra direção. E os italianos, e nós hoje, muitos de nós, por influência de Itália, até o mausoléu, onde ficam os corpos, que é uma casinha. E a nossa mentalidade latina é esta. Mas os nossos mais novos, e com as culturas, hoje com a falta de fé, esperemos que no futuro aquelas cruzes que falam de gente de têmpera, de gente de fé, gente que nos deixou um sentido da vida, não sejam destruídos. Mas é muito natural que se não separar aquilo que nós estamos a ver, serão destruídos. Mas é importante que nós, a forma como lidamos com a morte, a forma como lidamos com aqueles que partiram, dizem de nós. Os irlandeses construíam um grande monumento de pedra para assinalar que houve aqui um homem, uma mulher, uma família de estrutura grande. Nós, os latinos, fomos mais para a ideia da casa, casinha, que não construímos tão bem aqui, porque as leis não permitem, porque é a tal lei do sinal da referência, mas em Portugal e até nos países onde nós estivemos, o Brasil, a gente lá vê a casinha no sentido de dar, de acarinhar a casa, a família, é o centro da nossa vida. E aquela casinha que se constrói, significa a família. E que os nossos mais jovens percebam isso, entendam isto,
Não é pelos choques culturais, arrasa-se tudo, arrasamos tudo e agora, pronto. Não, é que tudo aquilo tem significado. Tudo aquilo, o cemitério é um lugar, é um campo da paz. Os alemães nunca tiveram muito a questão de coisas de pedra, portanto, mas eles dizem freedom, cemitério. E freedom é a casa da paz. E cemitério em latim também significa casa da paz. Em todas as culturas, aquilo é um lugar da paz. E nós latinos que é tão bonito, o sentido, eu fico muito emocionado quando vejo alguns gestos de amor, porque a casa é o lugar da família. E nós vivemos num tempo que nem sequer há família. E que nos querem destruir completamente a família. E, portanto, estas casinhas vão perdendo o sentido. Porque tu estás perdido na vida e continuarás perdido. E como cristãos, temos que falar disto. O que é que significa? Não fui eu que inventei, não foste tu. Já vem de há muitos anos. Mas o cristão é chamado a olhar para este dia com muita esperança. Diz São Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses: irmãos, não queremos que ignoreis o que se refere aos mortos, para não ficardes tristes como os outros, que não têm esperança. As pessoas que têm valor, a sua vida é marcada em pedra com estilete de ferro, como dizia Jó no Antigo Testamento. Quem me dera que as minhas palavras fossem esculpidas com estilete de ferro em pedra para sempre. O que é que isto significa? Tu, se foste homem e mulher de paz, de bem, a tua vida fica testemunhada em pedra. E é isso que nós, com tanto amor, fazemos aos nossos queridos que já partiram. Tem valor, tem referência. Um fenómeno que está a acontecer na nossa sociedade, em Lisboa, porque eu não sei como é nas outras cidades, costumava haver 30 anónimos nos hospitais, à volta de 30, e havia uma associação cristã que dava sepultura a 30. Nos últimos anos passou para 1000 e tal. Diz a associação que não tem já capacidade em Lisboa. E o que é que significa isto? Aqueles não têm direito a que as suas palavras, a sua vida fique esculpida em pedra. A sua vida não teve sentido. O que é que aconteceu? O que é que vai acontecer no futuro? Aquelas pedras que estão ali no cemitério, seja aqueles que eu fico muito emocionado quando vejo a diferença e entro nestes cemitérios com a marca irlandesa e inglesa do norte da Europa. Que bonito! Houve ali gente de família, de valores, com significado, gente que não teve vergonha de esculpir o seu nome em pedra para sempre. E o que é isto agora, este anonimato, este até a esconder? Eu não vou falar muitas coisas que há por aí em relação à morte. Parece que temos vergonha, parece que queremos esconder com todo o significado. Que não nos deixemos curvar, que o nome de cada um de nós fique esculpido em pedra para sempre, como diz Jó, porque tivemos fé, porque tivemos família, porque tivemos valores, porque fomos pessoas de paz, porque fomos pessoas de bem.
aquela casa, aquela freedom, aquele cemitério, que os ingleses adotaram um termo também vindo do latim, aquela casa de paz, testemunho, a grandeza de pessoas que não tiveram vergonha, que não merecem ser, a sua vida não é uma vergonha, e o seu nome está esculpido em pedra. Aquelas pedras falam, aquelas pedras estão ali, mas elas gritam, e gritam para o nosso tempo, não gritam bem forte. E é bom, nós vamos passar, e eu pedi ao António que fizesse um pequeno vídeo e que tire algumas a diferença de cultura, porque está a diferença culturais, mas a mesma estrutura, a mesma radicalidade de ver a vida, a mesma força. Esta questão do anonimato não cabe ali. Porque aquelas pedras não fazem outra coisa senão gritar bem forte o valor de quem ali jaz. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor da vida e da morte, pedindo-lhe que dê o descanso eterno a todos os fiéis defuntos e a paz aos que os choram com saudade, dizendo com humildade: ouvimos, Senhor. Ouvimos, Senhor. Pelas igrejas cristãs de um extremo ao outro da terra, para que ajudem os seus fiéis a apreciar com sabedoria as coisas invisíveis e eternas, oramos ao Senhor. Pelos bispos, presbíteros e diáconos que exerceram o seu ministério no meio de nós, para que Deus seja a sua glória e o seu prémio, oremos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Por todos os fiéis que acreditaram no Evangelho, para que, na manifestação de Cristo Redentor, possam contemplar a Deus face a face, oremos ao Senhor. Pelos que se dedicaram à vida pública e social, e por aqueles que lutaram por maior justiça e fraternidade, para que o Senhor os recompense dos seus trabalhos, oremos ao Senhor. Pelos que choram a morte de um ente querido, esposa, marido, filho ou amigo, para que sejam consolados pela promessa da imortalidade, oremos ao Senhor. Por aqueles que, na nossa comunidade paroquial, morreram sem o conforto da oração cristã, para que o Senhor as acolha na sua misericórdia, oremos ao Senhor. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos, e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação.
Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Aceitai com bondade, Senhor, as nossas ofertas e fazei que os vossos fiéis defuntos sejam recebidos na glória do vosso Filho, a quem nos unimos neste sacramento de amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Por amor criaste o homem, e embora justamente condenado, em vossa misericórdia o salvaste, por Cristo nosso Senhor. Por ele, numa só voz, os anjos e arcanjos e todos os coros celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Santo, Santo, Santo. É o Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Ó Santo nosso Deus, bendito vem o nosso Senhor. Ó Santo nosso Deus. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. Todos aqueles que queremos lembrar e que trouxemos para junto ao altar do Senhor. Nossos familiares, nossos conhecidos, nossos amigos que já partiram e que neste dia queremos lembrar. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso,
na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos dá ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Concedei, Senhor, que os vossos servos defuntos, por quem celebramos o mistério pascal, sejam conduzidos à vossa morada de luz e de paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu estou a ver pela janela sol, quis Deus, portanto vamos até ao cemitério, começamos junto do mausoléu e depois fazemos uma pequena procissão. O Sr. Nelson leva a cruz, e a nossa cruz, e vamos até junto, porque é ali que estão mais portugueses, há muitos portugueses por todo o lado, no cemitério, mas onde está o Sr. Padre Pinheiro há muitas famílias, portanto vamos até lá e vamos rezando o terço, vamos rezando e vamos pensando que somos peregrinos, que no fundo é isto. As procissões são este testemunho de caminhar com Jesus Cristo, através de Jesus Cristo e por Jesus Cristo, guiados pela cruz. É isto a procissão, as procissões. Portanto, fazemos uma pequena procissão e o António vai ter um pequeno vídeo para quem está em casa e sobretudo de outras terras, de outros lugares, porque é bem importante nós refletirmos com o povo o significado das pequenas coisas. O teu nome esculpido em pedra, a casa que o povo latino foi construindo, aquela casinha, então tem um significado de família, as cruzes, os marcos, para assinalar que está ali alguém importante dos irlandeses, é outra mentalidade, é outra maneira de estar, mas é importante para que nós reflitamos. E depois, logo à tarde, teremos missa em inglês às 5 e às 7 teremos missa e depois o terço também transmitido. Então vamos continuar este dia e dando graças a Deus até pelo sol que Ele hoje nos concedeu. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.